Passa na TSF. Adira à fatura eletrónica da Empresa de Eletricidade da Madeira. Poupe energia para o que realmente importa. Um ambiente mais sustentável. Debate da semana. Muito boa noite. A TSF Madeira faz anos hoje. Foram 25 anos com a paixão da rádio a acompanhar a informação relevante na Madeira e em contacto com o mundo através da TSF Nacional. A abrir o debate da semana, vamos relevar aquilo que é uma rádio de palavra que vai da sua rua até ao fim do mundo. Com as novas tecnologias, a rádio reergueu-se e não está apenas na telefonia que deu os primeiros passos por volta de 1900. Com o pequeno transistor, 50 anos mais tarde, a rádio voou nas nossas mãos até onde queríamos ir. Hoje, sem fios, a rádio está onde estiver e onde quiser, acompanhando a internet e as redes sociais. A rádio está, assim, sempre a renovar-se, como prova a aposta da nova grelha de programas da TSF que hoje arrancou e o aumento da audiência que os estudos têm revelado. Não há automóvel que não tenha uma rádio ou que não tenha um rádio, mas na Madeira há muita estrada onde não se pode ouvir rádio, nem ouvir mensagens de emergência. É o caso dos túneis, que se estendem por cerca de 90 quilómetros na região e onde se desprezou quer a rádio, quer o sistema de comunicação obrigatório para situações de emergência. Estaria tudo resolvido se no caderno de encargos das vias rápidas tivesse sido incluída a extensão de cabos radiantes que possibilitariam a audição de rádio e mensagens na concessionária da via. Há pequenas experiências no túnel da Cota 40 e na ligação da Ribeira Brava à Calheta que mostram que é possível. Fica ao reparo, esperando que a Madeira candidate a essa obra, uma obra pequena, semelhante à extensão de cabos de eletricidade, mas que candidate essa obra à União Europeia e que nos futuros túneis que ainda serão lançados tenham comunicação rádio. Fica o reparo e que tenhamos mais rádio nos túneis para que não percamos informação. Vamos entrar no debate da semana com António Trindade, Miguel de Sousa e Ricardo Vieira. Sejam bem-vindos. Bom fim de semana. Boa noite, bom fim de semana. O primeiro tema que vamos abordar dentro de instantes será os vistos Gold. O Primeiro-Ministro anunciou a possibilidade da revisão ou do fim destes vistos Gold, que é um regime de autorização de residência para a atividade de investimento. E ainda vamos falar da hipótese ou das experiências piloto da semana de 4 dias que o Governo também quer lançar em Portugal. Mas antes, vamos ouvir o comentário de abertura de cada um dos nossos convidados. Ricardo Vieira. Boa noite. Hoje trago aqui para o nosso programa a questão da segurança. O Funchal, nos últimos dias, tem assistido a manifestações de assaltos, inseguranças, que não são muito usuais e que trazem às pessoas, sem ser números assustadores, mas trazem às pessoas sensações de insegurança e de fragilidade que importa combater. Não sou favorável necessariamente a medidas, digamos, securitárias, mas sou favorável a medidas sociais que acabem com a indigência e a delinquência, especialmente jovem, prolifera na cidade e que é, se calhar, a grande causadora da insegurança. Julgo que aqui a concertação das forças de segurança com as entidades municipais e as entidades regionais é fundamental. Nós temos de pôr termo a este sucessivo género de acontecimentos que têm acontecido nos últimos anos, nos últimos tempos, até por causa da nossa boa imagem de terra segura e tranquila. Quero comentar o facto de Pedro Calado ter avançado como uma alternativa à PSP a presença de forças militares nas vias. Eu não concordo com isso, acho isso uma proposta que não tem muito sentido. Eu só vi, de facto, militares na rua em cidades quase
pré-militares, como por exemplo era o Rio de Janeiro, mas militares armados e todos, digamos, equipados, que dá uma imagem péssima até para o nosso turista. Eu percebo que o Dr. Pedro Calado esteja preocupado com o problema e que sinta que a polícia não está a fazer o seu papel na íntegra, mas não creio que seja essa a solução. A solução passa basicamente por políticas sociais e políticas de saúde mental, inclusive, que é preciso, de facto, a região adotar e a Câmara colaborar nelas, obviamente. Este tema foi abordado a semana passada com Miguel Silva Gouveia e Pedro Calado e Pedro Coelho, mas já que Ricardo Vieira trouxe de novo aqui, coloco também a questão a Antónia Trindade e Miguel de Sousa sobre esta alternativa que Pedro Calado lançou à PSP. E deixe-me referir, como nós não combinamos previamente os temas que podemos trazer aqui, efetivamente é a segurança o tema que também trazia para abrir da minha parte o debate. E perfeitamente de acordo com aquilo que o Ricardo Vieira refere, mas gostaria de aduzir mais qualquer coisa. Em primeiro lugar, este é um tema que tem que ser tratado transversalmente. Não é só uma posição de repressão, não é só uma posição de prevenção. Eu julgo que, em primeiro lugar, a existência de uma polícia municipal faz todo o sentido em termos desta cidade. Mas eu julgo também que tem que haver aqui partilhas de responsabilidades, onde inclusivamente os privados devem ser chamados também a comparticipar. Eu julgo que há determinadas zonas. Aliás, a insegurança é muitas vezes gerada por determinado afluxo de pessoas a determinadas zonas, e aqui as responsabilidades também têm que ser partilhadas por os promotores, pelos empresários, pelos homens dos bares, pelos homens dos restaurantes, pelos homens dos hotéis. Normalmente, quando se gera este tipo de afluxo, gera depois também não só os consumidores, os usuários destes estabelecimentos, mas há toda aqui uma população que depois vai se aproveitando deste tipo de concentração de pessoas para gerar aqui este ambiente de insegurança. Uma outra situação também que julgo que deverá ser levantada. Nós mantemos os estabelecimentos da noite abertos até muito tarde. Há que rever. Eu ainda hoje falava com o meu neto para Bruxelas e que festejou o seu aniversário ontem, e que vai para a cidade e diz-me: a cidade não tolera, depois da 1 da manhã, a abertura de tipo de estabelecimento de rua. Eu julgo que há que repensar. E nós, de uma geração ou de várias gerações anteriores, lembrar-nos-emos bem que a noite tem sido uma conquista destas novas gerações, mas que entrou quase pela madrugada. E todos estes ambientes são um contributo enorme para a insegurança. E aqui não é só a tropa na rua. Há aqui ações que têm que ser feitas de sensibilização, e muito sensibilização. Mas concorda com a tropa na rua? Concorda com a tropa na rua? Eu julgo que o Pedro Calado deve ter havido aqui falta de meios que lhe foram sugeridos, e por isso é relativamente fácil chamar a tropa. Agora, eu lembro-me já, eu estive, por exemplo, uma vez que estava a passar férias na Tunísia, e tinha na praia a tropa. Julgo que não é efetivamente a melhor. Miguel de Sousa, sobre esta matéria da segurança e da alternativa que Pedro Calado lançou. Não, acho que isso não me parece razoável, mas também percebo quando o desespero é grande, há soluções que não parecem boas, mas que se calhar são umas das possíveis, mas espero que não se chegue a isso. Também é 1 da manhã com o nosso clima, aliás, no meio dos protestos da rádios que tu fizeste, eu faria o de chegar aqui de noite, uma terra com este clima, com este bem-estar, ameno, tudo, e às 6 da tarde é já de noite completamente, não parece razoável. Aliás, quando eu estive no governo, não se mudava a hora, portanto, mantinha essa hora, portanto, no inverno. Agora, depois, passou-se a mudar outra vez, mas houve uma altura, uns anos, nós tínhamos 1 hora de diferença para Lisboa,
no inverno e depois no verão tínhamos a mesma hora. Mas, portanto, são coisas diferentes. Mas, olha, eu respondi bem, eu ia dar o meu tempo. Porque vi no início que havia uma possibilidade de se falar da Zona Franca no fim daquele debate que houve em Lisboa. Sim. E preferia dar o meu tempo para isso. Eu só respondi à segurança porque me foi perguntado, senão nem tinha falado nisso. Portanto, o tema do Miguel de Sousa vai ser a abordagem do futuro da Zona Franca, a propósito de uma reunião que houve em Lisboa e em que participou o próprio Miguel de Sousa, empresários, o Presidente do Governo e a SDM, e em que ficou prometida uma reunião para breve com o Ministro das Finanças. Vamos ao primeiro tema que foi anunciado, os vistos Gold. O Primeiro-Ministro anunciou a possibilidade dos vistos Gold já terem cumprido a sua missão em Portugal, esperando para breve uma decisão sobre o assunto. Estando para breve uma decisão sobre o assunto. Em resumo, o regime dos vistos Gold é uma autorização de residência para a atividade de investimento em vigor desde outubro de 2012 e que permite que cidadãos nacionais de Estados terceiros possam residir em Portugal com dispensa de visto de residência, circulação pelo espaço Schengen, beneficiar de reagrupamento familiar e um conjunto de benefícios que também têm por obrigação algumas condições, como o investimento em Portugal em imóveis acima de 500 mil euros, ou a criação de postos de trabalho, pelo menos 10 postos de trabalho, para que possam ter esse regime de benefícios, também a transferência de capitais num montante igual ou superior a 1,5 milhão de euros. Gostaria de ter a vossa opinião, sabendo que os jornais de hoje e o Diário de Notícias naturalmente fez eco de reações dessa matéria, com o protesto de alguns promotores imobiliários na região autónoma da Madeira, dizendo que o mercado imobiliário vai se retrair com o fim dos vistos Gold. Ricardo Vieira. Não é muito, quer dizer, vamos lá ver. Os vistos Gold, aquilo que se costuma designar por vistos Gold, e que o Lionel explicou bem, autorizações de residência para investimento. Uma das vertentes dessas autorizações de residência são a aquisição de imóveis. Eu vi umas declarações aqui há uns tempos do Sr. Secretário Regional que informava que a Madeira teria tido um investimento desses à volta de 60 milhões de euros em aquisição de 50 imóveis em 5 anos. Bom, 50 imóveis em 5 anos não é nada significativo. Eu, por acaso, fui ver as estatísticas e a Madeira, por ano, compra de imóveis por estrangeiros anda à volta de 500. Por ano, há 500 estrangeiros que na Madeira compram imóveis. Se em 5 anos só 50 é que entram pela via do visto Gold, vê-se que o significado do visto Gold não é assim tão grande. Nem é na Madeira, nem é a nível nacional. Eu estive a ver autorizações de residência de investimento no país em 10 anos, com base na aquisição de imóveis, foram 10 mil. 11 mil. À volta de 10 mil e qualquer coisa. Fala-se em 6 mil milhões de euros. Pode ter dinheiro, não há dúvida que há dinheiro aqui à volta, mas repare, 10 mil prédios comprados em 10 anos é uma ninharia. É 5% do que se compra num ano no país. Portanto, não tem esse significado no mercado imobiliário que se diz. Não é por aí que o mercado imobiliário está especulativo. Não é, de certeza absoluta. E também não vejo necessidade nenhuma de acabar com este regime. Não encontro razão para pôr fim a este regime. Não tem, para já, grande significado, como acabei de demonstrar, no mercado imobiliário, e, em segundo lugar, tem propiciado, de facto, recuperação de alguns imóveis, investimentos importantes para a Madeira, e como nos últimos anos limitou-se o investimento em Lisboa e no Porto, isso foi bom porque a Madeira beneficiou também um bocadinho disso, teve um acréscimo de autorizações de residência com base nisso. Acho que é de manter, não vejo razões para acabar. Até acho que, se calhar, o que era preciso era rever o regime de forma a alargá-lo mais, a permitir que a Madeira pudesse ter ainda mais investimento estrangeiro. Isso é que é bom para a Madeira. Não há que fechar as portas, ter medo do investimento estrangeiro, é uma asneirada que eu não vejo razões nenhumas para isso. Miguel de Sousa escreveu no Diário de Notícias sobre isso. Não, uma notazinha só de protesto, porque eu também não percebo qual é o motivo
de quererem acabar, ainda por cima assim de um dia para o outro. Parecia que não havia tema em Portugal para se falar ontem e o primeiro-ministro introduziu essa coisa na dúvida. Talvez tivéssemos chegado ao prazo final para isso. A mim o que me choca essencialmente é quando as coisas já não interessam a Lisboa e ao Porto, acaba-se para o país. Como se isto fosse tanto uma jaula inteira. E não, acho que acabou para Lisboa, acabou para o Porto, não sei se foi bom ou se foi mau para eles, pelos vistos não deve ter sido muito benéfico, mas não quer dizer que para os outros não possa ser. E depois está aqui a tal história da autonomia, isto não funciona em Lisboa e no Porto, funciona principalmente no interior, há outras zonas do litoral que acho que não é permitido, mas pode ficar só para a Madeira, porque não? Pode ficar só para a Madeira, como neste momento não há para determinados lugares, pode não haver para os lugares todos, menos para a Madeira. Portanto, eu acho que se deve manter, mas como disse o Ricardo, isto não vale nada. Em termos quantitativos, pode ter algum significado para um determinado grupo, mas depois, exatamente, mas depois no global, isto são muitos poucos casos, 11.000 em Portugal, e muitos poucos na Madeira, que não se sabe bem quantos são. António Trindade, sobre isto. A emissão do visto, evidentemente, não é necessariamente boa para a Madeira. Nós apesar de ser assim, poucos os casos, mas efetivamente existiram. Parece também que houve alguma infelicidade por parte do Primeiro-Ministro ao referir esta possível eliminação. Isto não é uma declaração da eliminação do visto, mas sobretudo ligá-la ao apoio agora aos nómadas digitais. Há uma confusão de critérios e de princípio que não tem nada a ver rigorosamente uma coisa com outra. De qualquer forma, parece-me, apesar destes números não serem muito elevados, há aqui indícios de que foram gerados nos vistos gold. E por isso, parece-me que a manter este visto gold deveria ser, de certo modo, revisto os próprios critérios e os mínimos que pressupusessem uma maior fixação das pessoas que pedem o visto. Eu tenho conhecimento de vários promotores que me referem, por exemplo, muitas vendas a cidadãos não comunitários, nomeadamente orientais, que acabaram por nunca pôr os pés aqui, compraram estas propriedades sem nunca ter posto os pés aqui em Portugal. Arranjaram pretexto de passagem e os ditos 7 dias para estar aqui tem pouco a ver com a fixação e o contributo para as atividades produtivas. Mas há aqui um fator que não posso deixar. Os partidos de esquerda acusam essas possibilidades como uma via aberta à lavagem de dinheiro. Não, mas existe. Não será necessário um visto gold para haver efetivamente este. Há aqui uma coisa que é mais perversa. E aqui tem a ver com a capacidade de gerar novos fundos imobiliários. E aqui eu tenho a referir este fator tem sido perverso. A introdução de investimentos de muitos fundos imobiliários, fundos de investimento e fundos imobiliários em Portugal, tem efetivamente dado um contributo muito maior do que outras áreas para a inflação neste país, nomeadamente no que diz respeito às realidades imobiliárias. Estes investimentos que são feitos para esta possibilidade de captação aqui prevista nos vistos gold, referem, junta-se efetivamente estes valores relativamente pequenos, constituem só associados destes fundos imobiliários e esses sim aqui intervêm em áreas que geram uma inflação enorme. Os fundos não são envolvidos nas autorizações de residência. Grandes especulações. Os fundos não são envolvidos nas autorizações de Não residência. são os fundos em si. É a possibilidade, é a oportunidade que se coloca para esta gente colocar dinheiro em fundos e esses sim geram áreas especulativas. Mas podem investir num fundo e conta como investimento para efeitos do visto gold. Aquelas condições todas que há pouco o Leonel falou. Queria acrescentar aqui duas coisas que são importantes. Se calhar a grande razão da especulação imobiliária, dentro da especulação imobiliária, está
na faca rentabilidade dos depósitos. A poupança hoje não tem qualquer atrativo. Mas os E, portanto, depósitos aumentarem, pessoas- os juros têm de subir. Ora, não. Obviamente, Mas obviamente. você está a ver. E aí, Hoje, quem vai à banca já tem juros diferentes, mas quem lá põe o dinheiro continua a zero. Portanto, o que significa que para as pessoas que têm alguma poupança feita, é muito mais rentável neste momento estar a investir na construção, no imobiliário, do que ter o dinheiro no banco. Essa é uma realidade. Mas Repare, eu até, desculpa, Só para os estrangeiros. não é só para o estrangeiro, eu ia dizer isso. Não. Eu tive uma informação há poucos dias de que um dos principais adquirentes destes novos focos que estão aqui na Madeira é o Continental, ao contrário do que as pessoas pensam. Portanto, é bom é que o país pense nisto. No E pense entanto- noutra coisa também que é muito importante, que é o mercado imobiliário sem arrendamento é um desastre. E aquilo que está a acontecer hoje mas em ninguém dia constrói para arrendar. é porque não há também incentivos para isso. Mas os principais promotores imobiliários, em reações aos jornais de hoje, ficaram muito preocupados, dizendo que o mercado poderia retrair 40%. Afinal, vem daí ou não vem daí? Não acredito. Isso não é ter a realidade dos números que nos são apresentados pelas estatísticas. Não é? Claro, a procura. Agora, que há muita procura por estrangeiro, há. Essa Agora, procura nem dos todos os investimentos, estrangeiros. essa procura do investimento dos fundos é muito originada por cidadãos que não têm nada a ver com o tecido produtivo regional e que por €500 mil conseguem algo que é muito importante, que é ter o estatuto de residência e depois, por 5 anos passados, ter António, nacionalidade portuguesa. A Isto- verdadeira causa da grande procura que houve para as autorizações de residência teve a ver com a lei sucessória. Penso que o António Pois sabe é, disso. nomeadamente, Porque a União Europeia mudou a lei sucessória. E a lei sucessória agora é a lei da última residência. Se pensar, por exemplo, que na França se tributa as heranças de uma forma extremamente pesada, em Portugal não se tributam as heranças quando são de pais para filhos, é muito bom o francês ter a residência aqui. A ver o que é que isso significa. Portanto, esta lei, se calhar, A fez Finlândia, muito por mais. exemplo, a Finlândia, por exemplo, ficou Pronto. preocupada com isso. Mas Porque isso os é, reformados da Finlândia estavam a essa lei de história foi muito mais importante para o investimento imobiliário de estrangeiros em Portugal do que foi os vistos de golpe. Mas esses não precisam de visto de gol. Pois, nem precisam. Basta ter uma casa. E Não, ficar a estou referência a dizer aqui. só europeu. Sim. Eu li a certa altura que a Finlândia estava preocupada que os reformados estavam preferindo investir em Portugal do que na própria. Mas não é só os finlandeses. Há imensos europeus. Se for ver o número de. Adiante. Não, aliás, está tudo dito. não temos só isso, há uma outra comunidade, a comunidade brasileira, o investimento da comunidade brasileira em Portugal e como E agora a americana, também, que busca, e a mim, este investimento direto na imobiliário, que sejam muito bem-vindos. A perversão que possam levar a quando fazem este investimento através dos fundos de investimento, esses sim têm uma outra visão completamente diferente do que é o investimento imobiliário. O deputado Carlos Pereira do PS disse ao Diário de hoje que os vistos gold ainda não cumpriram o seu papel nas ilhas, até porque tinham a concorrência de Lisboa e Porto, e acredita que ainda há espaço para que esta autorização especial continue por mais tempo nas ilhas, ao fim e ao cabo concordando com aquilo que Miguel de Sousa disse há pouco, porque não haver uma diferenciação para a Madeira e para os Açores. Falou há pouco no Brasil, no fim do programa vou pedir 1 minuto a cada um sobre as ilhações do Brasil. O meu minuto está dispensado. Miguel Albuquerque não valoriza muito o fim dos vistos gold e julga que os estrangeiros vão continuar a investir na região autónoma. Vamos passar ao segundo tema, a Semana dos 4 Dias. A ideia é que a sexta-feira possa ser um novo sábado. Aliás, o título de um livro que defende muito esta Semana dos 4 Dias é este, que sexta-feira será um novo sábado. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre isto. O Governo da República esteve reunido esta semana com patrões e sindicatos em sede de concertação social para apresentar o projeto piloto da Semana de 4 Dias de Trabalho, cuja experiência deverá arrancar em junho de 2023 em empresas do setor privado. A proposta do Executivo não reuniu, contudo, o agrado dos parceiros sociais. Quem é que quer começar por emitir a opinião? Começo eu. Vamos lá ver. Eu julgo que a abordagem deste tema tem que ser feita numa lógica conjuntura e numa lógica estrutural. Em termos conjunturais,
não faz sentido rigorosamente nenhum estar a falar agora numa redução de tempo de trabalho, quando há, inclusive, grande falta de mão de obra. No momento onde temos uma falta de mão de obra, o reduzir de 5 para 4, ou de 5 ou de 5 dias e meio, ou das 40 ou 45 horas para as efetivas 32 horas, é qualquer coisa de particularmente grave para o próprio tecido produtivo. Evidentemente que este pensamento dos 4 dias pode ser aceitável para o setor público, pode ser aceitável para o trabalho não presencial. Nós temos o nómada digital, que está inclusivamente muito ligado agora à sua casa, ao seu espaço livre, trabalha às horas que efetivamente quiser, não é fortemente afetado por esta discussão. Agora, o que estamos a falar numa redução para 4 dias é, em termos salariais, aumentar em 20% o salário. Bem, a menos que se vá pensar numa outra lógica, quer dizer, em vez das 8 horas diárias, eu vou trabalhar 9 ou vou trabalhar 10 horas por dia. E aí eu venho ao próprio rigor e, digamos, ao próprio ambiente, à própria proteção social. Faz algum E sentido. nos outros O que 3 sempre- dias fecha-se o negócio. Não, fecha o negócio e depois vai trabalhar. Não, mas vai trabalhar às 9 e às 10 horas. Bem, isto não faz sentido nenhum. E numa base de proteção do trabalhador, não faz sentido rigorosamente nenhum. Bem, há um outro fator aqui que é determinante aqui, que é as áreas que estão muito ligadas às próprias faixas horárias. Digamos, eu não vou, para poder ter um dia a menos de trabalho, vou compensar em mais horas, e o senhor Schmidt, que normalmente janta às 7 horas, vai ter que passar a jantar às 10 horas, porque tive que reduzir o número de dias de trabalho, então compenso para os outros dias, e aqui é as disfunções todas que se colocam em todas as áreas que exigem efetivamente trabalho presencial. Vamos cruzar outras ideias, Ricardo Vieira. Eu não estou muito distante daquilo que disse o António. Acrescentaria 3 ou 4 coisas só. Primeiro, nós temos uma produtividade baixa. O país tem uma produtividade baixa. Não creio que a diminuição do dia de trabalho ajude a aumentar a produtividade. Quando o país precisa de mais produtividade. Precisa de mais produtividade. Porquê é Muito que mais aparece então esta ideia? Ou não faço ideia, confesso que não faço ideia. Mas acho que há sectores onde talvez isso possa ter lugar. Vamos ver depois, porque isto já é uma segunda tentativa. Eu lembro-me em tempos, o governo fez umas experiências piloto nisto, Alguns países cujo estão a resultado foi 0,0. Espanha, E agora por vai exemplo, fazer- Espanha, por exemplo, avançou, mas está a subsidiar as empresas. Pois, poderá acabar por ser isso que é mau, que os nossos impostos Mas a em pagar. Inglaterra não. Mas só acrescentaria ainda mais uma coisa. Nós ainda por cima temos, normalmente a nossa economia é intensiva na força de trabalho. Vive muito à custa do trabalho, da prestação de serviço do próprio trabalho. Nós não temos, infelizmente, não temos grandes indústrias, não temos grandes empresas que vivam muito da tecnologia, não é? E que possam dispensar, digamos, horas de trabalho, não. Aqui o António estava há pouco a dizer, e é verdade, os hotéis, os restaurantes, os serviços, como é? Precisam de pessoas ali no balcão a atender, a receber. E como é que se... Mas de repente- há horas entendíveis. Pois, mas como é que se retira de repente esta massa de Miguel labor? Sousa, como empresário, como vê esta questão? Eu não estou aqui nessa qualidade. Bem, o que eu acho é que isto dá a ideia exatamente contrária daquela que os portugueses precisam. Numa altura que nós devíamos perceber que temos que trabalhar mais, temos que nos esforçar, temos que arranjar produtividade, as coisas têm que ser mais bem conseguidas. A ideia que se dá é que afinal a gente trabalha demais. Este menos um dia era capaz até de ser porreiro. Ficávamos com 2 sábados, para quem gagueja, como eu já gaguejei, portanto até é melhor, em vez de passa-se logo da quinta para o sábado, e depois então vem o domingo, e isso parece tudo estapafúrdio. Também neste não vale a pena perder muito tempo com discussões de coisas que são, para mim, absurdas. Agora, acredito, em algum fórum daqueles que a elite participa, pode ter havido um tipo que tenha dito qualquer coisa à volta disso, para daqui a 50 anos, e o António Costa disse, vou já lançar isto, que hoje possa ser o primeiro gajo no mundo a ter falado nisto. E, portanto, é a única justificação que eu vejo. Porque para Portugal e para os portugueses, para as empresas portuguesas,
E para os trabalhadores portugueses, falta tudo menos inventar essa. E já agora acrescentaria aqui uma coisa. Disponibilidade de mão de obra. Sim, sim. É isso que O quinto dia teria que ser preenchido com outra mão de obra. A não ser que as empresas fechassem. Não, isto quer dizer que Eu temos de podia estar trabalhar, 20%. e a minha empresa podia trabalhar em 4 dias, se trabalhássemos as horas, as mesmas horas. Portanto, porque eu posso encher garrafas de cerveja durante 24 horas e nem trabalhar à sexta ou sábado e ao domingo. Agora o António Trindade tem que fazer as camas todos os dias, tem de dar almoço e jantar aos turistas todos os dias. Portanto, isto... E depois, isto cheira-me que vou ser eu a pagar, porque isto vai ser para funcionar público. Não Isto está a daqui a uns acontecer- dias, ninguém consegue parar o funcionalismo público em relação a este tema. Quem é que paga o funcionalismo público? Uá. E tu, E acrescentaria aqui só mais uma coisa. Nós temos ainda em Portugal uma lei laboral muito rígida. Eu sou, obviamente, favorável às leis de proteção do trabalho. Mas ela é muito rígida em coisas de pormenor, perfeitamente insignificantes. Não se consegue. Há empresas que não conseguem agilizar a sua prestação de trabalho por causa da lei. Era muito mais importante que o governo olhasse para isso. Aquilo que, no fundo, a pandemia até trouxe. Foi os trabalhos em casa, essas coisas todas que antigamente não se podia, não é? Era uma coisa que não se podia admitir, não é? Não se podia admitir que um indivíduo tivesse jornadas contínuas, etc. Tudo isso é hoje perfeitamente ridículo. E poderia, essa revisão dessa lei, poderia ser muito mais importante do que esta dos 4 dias. Mas o facto é que tudo isto já tem um prazo para iniciar em junho de 2023. Pois. António Trindade, como Mas é isto- que mas vê isto o acontece. governo estar Mas acontece uma coisa aqui. a querer fazer experiências com estes problemas todos? Aqui, infelizmente, o setor público não tem instrumentos de medida de produtividade. Pois, Enquanto as isso é outra empresas, coisa. enquanto o setor privado, nós somos obrigados, digamos, para gerir uma empresa, eu tenho que medir a produtividade do fator trabalho. Eu não tenho informação que, em termos de setor público, haja esses instrumentos de medida, essa política de medir a produtividade. E por isso, olha, mais dia, menos dia, vamos arranjar um pouco mais trabalhadores para suprirem a eventual improdutividade de outros. E esse elemento parece-me que seria determinante no dia em que toda esta conversa começasse por saber efetivamente medir a produtividade dos diferentes setores. Por isso, tal como o Miguel Ricardo refere, seria importantíssimo para depois então discutirmos o que é que seria possível fazer. Porque agora, o que é que acontece é que a passagem para 4 dias isto representará necessariamente um aumento de encargo de 20% do fator trabalho. E eu pergunto se nós estamos evidentemente preparados perante uma situação onde presumivelmente haveria mão de obra disponível. Porque não havendo mão de obra disponível, esses 20% vão se tornar para 40. muito mais. É aqui algo que não faz efetivamente sentido. Não faz. Ora bem, vamos para o último tema que estava previsto, que é o facto da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira ter feito uma ação de promoção em Lisboa. Não foi a primeira vez, mas desta vez parece que teve mais impacto, com a presença de diversos empresários do país e com Miguel Albuquerque também a marcar presença. Miguel de Sousa foi outro dos convidados e participou... convidados não, eu fiz-me convidado. Fez-te convidado. Inscreveu-se. Não, pedi para ser convidado. Muito bem. E acha que desta vez há algum horizonte com mais esperança para que a Zona Franca ou o Centro Nacional de Negócios possa dar um salto? Está morto, está completamente liquidado. Mas agora é preciso distinguir uma coisa. É de que nós temos, neste momento, um Centro Internacional de Negócios residual. São 2.000 e tal empresas, tem 3.000 e poucos trabalhadores, a maior parte qualificados, pagam à volta de 20 milhões de euros de impostos e metem naquilo o Registro Internacional de Navios, que é uma farsa, porque nenhuma área dos navios paga impostos, e depois fizeram uma subconcessão
do contrato de concessão a uma empresa alemã para dar o monopólio da contratação de barcos para o registro da Madeira e, portanto, eu não posso trazer um barco para se restar no registro internacional de navios da Madeira se for Sem de passar pela mão. determinados países. Portanto, mas tendo o registro internacional de navios, vamos àquilo que se chama Zona Franca, Centro Internacional de Negócios, e, portanto, nós temos este valor, esta base residual que dá 20 milhões de euros de impostos. Eles podem dizer que dá 100, mas é porque contam o IVA por inteiro. Ora, o IVA tem que se contar é aquilo que fica no orçamento regional, são 2,35% do IVA global. E o mais ridículo disto tudo é que sem gastar dinheiro a promover, sem gastar dinheiro numa estrutura que se chama SDM, sem gastar dinheiro em nada, os Açores recebem o mesmo valor de IVA do que recebe a Os Madeira. Açores recebem IVA da nossa Zona Franca. Recebe igual 2,35% do IVA global. Portanto, do IVA cobrado pago pelas empresas no Centro Internacional de Negócios, os Açores, o governo dos Açores recebe, o orçamento dos Açores recebe E exatamente o Governo igual da República também. ao da Madeira. Então, O governo não, recebe os outros 95%, quase. Um Isso, bocadinho. então a maior receita do Governo da República. 94%. A maior receita do Aí, Governo da República. Quem ganha com isto é a República, que recebe 94% do IVA pago na Madeira pelas empresas registradas no Centro Internacional de Negócios da Madeira. Mas agora isto o que interessa é aquilo que é a tal base residual nossa, e que são os tais 20 milhões de euros, os 3.500 postos de trabalho e as 2.000 e quase 900 empresas registadas. Ora, o que eu fui a Lisboa perceber é que o que vai ser pedido ao Ministro das Finanças é que este regime, que ele chama o quarto regime, seja substituído em 2027 por um quinto regime. Ora, se ele for por 10 anos outra vez, portanto, estamos aqui até 2037 a pensar em 2.000 e tal empresas, 20 milhões de euros de impostos, 3.000 e tal postos de trabalho. Porque isto assim mantém o que há, mas não ganha nada de novo. Ou seja, deixa-me só colocar uma questão só para esclarecer. Vai ser substituído por um quinto regime semelhante a este. Que é igual a este, Igual a este. Não traz. a não ser que tenha mais uns ónus que a Comissão Europeia introduza, porque, como sabem, isto está sendo refinado, todos estes aspectos financeiros e de empresas e de tudo isto, mecanismos destas praças, isto está sendo sempre sujeito a controle e ao máximo de cuidado. E pode vir mais um, mas no pior dos cenários, fica igual. Ou seja, não há está. evolução. Não, Não há pois evolução. não, é quarto para quinto. Aliás, o Presidente do Governo até sugeriu que não tivesse número o regime, claro, portanto, se é igual ao anterior, vale a pena continuar. E ele, Sousa, teve ocasião de Claro, intervir, teve ocasião de intervir nesse debate. Claro, não conseguia ser testemunha de uma E- coisa daquelas. E com esses Portanto, argumentos que está aqui a expor, com esses argumentos. Não tive este tempo todo, mas tive o tempo para dizer aquilo que é o essencial, no fundo, que eu ainda não disse. É que nós queremos comparar com as outras praças internacionais, mas é preciso perceber que as outras praças têm sistemas fiscais. O Luxemburgo tem uma fiscalidade, a Holanda tem uma fiscalidade, todos esses países têm uma fiscalidade própria. Só quem não tem fiscalidade própria para este tipo de instrumento é a Madeira, porque tem a fiscalidade do país que não tem nada a ver com o Centro Internacional de Negócios, e depois tem um regime de ajudas de Estado, que são subsídios, no orçamento de Estado, todos os anos tem lá os subsídios dados a cada uma das 2.000 e tal empresas como um subsídio dado. Aquilo não é um benefício fiscal, exatamente, não é um direito fiscal, é um subsídio fiscal que é dado, que se chama ajuda de Estado. Ora, isto não é a mesma coisa concorrer no mundo das praças financeiras, mesmo que sejam só na Europa, Malta e Chipre, que são muito apuradas. Portanto, concorrer contra isto não é possível. Portanto, o que é que nós vamos ter?
2.000 e tal empresas para o resto dos tempos, 3.500 funcionários empregados das empresas e 20 milhões de euros de receita fiscal e nem vamos passar deste. E isto é que está errado. Um sistema fiscal próprio daria para manter isto, portanto, esta base nunca fugia, porque se fosse igual, ficava igual, só que daria para mais. Daria para poder captar mais. A Holanda, Luxemburgo, Malta, Chipre e essas outras praças negociam caso a caso o IRC. Eu tenho uma empresa e quero ir, mando os meus advogados lá à frente e dizem: se a minha empresa tal vier para aqui, para a Áustria, por exemplo, as do Banco Espírito Santo, quando houve o problema do Banco Espírito Santo, as do Banco Espírito Santo foram todas para a Áustria num contrato de 7% de IRC, 2.200 empresas, de uma vez. Portanto, eles podem negociar empresa a empresa o IRC. É por isso que, e deixo os meus colegas continuarem, não esquecer o seguinte, e o Banco de Portugal publicou uma nota que as 160 empresas da Bolsa de Lisboa que têm mais dividendos distribuíram 2.200 milhões de euros de dividendos. Onde é que eles distribuíram os dividendos? Na Holanda, com taxa a 4%. E isto eu quero dizer, eles podem pagar os dividendos, IRC barato, na Holanda, mas não podem o fazer em Portugal, no Centro Internacional de Negócios da Madeira, porque a lei não deixa. E isto é outro absurdo. Para que é que uma empresa, a Galp, que é a maior delas todas, portanto, que é que a Galp pode fazer esta operação de dividendos? A Holanda nem pode fazer a Madeira. E quem existe as outras 160 empresas. Eu lanço a questão, enfim, também para os nossos outros convidados, acrescentando aquilo que o Miguel de Sousa disse, de que é que depende, se é tão bom para nós, de que é que depende a criação do sistema fiscal próprio? Bom, pronto, Não, é a sequência, Miguel. Não. É preciso avançar para o sistema fiscal próprio. Já agora, só para ninguém cair aqui numa armadilha que pode estar a querer lançar, Não. a Assembleia Regional já aprovou uma proposta de lei de sistema fiscal próprio. Pois, mas depende agora de quê? Foi enviado, Passo seguinte. desculpe, Passo seguinte. ser aprovada na Assembleia da República. Só que na Assembleia da República, a Assembleia acabou a legislatura, todos os diplomas que estão lá pendentes caem. E não houve ninguém na Assembleia Legislativa da Madeira, como o deputado que tinha proposto antes já não era deputado, não houve nenhum deputado na Assembleia Legislativa que retomasse, porque não teve votos contra. Ora, uma coisa que não tem votos contra, de certeza é que é aprovado outra vez, 2 ou 3 meses depois. E, portanto, ir para a Assembleia da República e isso discutir. E eu garanto. A Assembleia Regional da Madeira tem que tomar a iniciativa novamente. Eu fiz aquilo com o Dr. Lobo Xavier, ele ajudou-me essencialmente em tudo aquilo que é técnico, e podem crer que aquilo não tem qualquer dificuldade, é apenas ser aprovado pela Assembleia da República. Mas para retomar... o Dr. Passos Coelho disse-me a mim, não foi... Tu pensas que estás num país independente? Ele disse, ele teve a lata, para mim é a lata, porque eu ter uma fiscalidade diferente tem a ver com ser independente, ou estar num país independente, quer dizer, eu tive de ter respeitinho e calei a boca, mas para que a Assembleia da República possa aprovar, é necessário que outra vez a Assembleia Regional da Madeira tome a iniciativa. Aprova, um deputado da Assembleia da República pode lançar a iniciativa, mas a Assembleia Legislativa da Madeira, que é mais parte interessada, é que devia de mandar para lá uma iniciativa legislativa, como tem um mínimo, acho que é 2 ou 4 que são obrigadas a ser discutidas, ela tinha que ser discutida na Assembleia da República, e logo se veia se era aprovada ou não. Ricardo Vieira. Eu já aqui várias vezes falámos sobre isto, sobre a necessidade de um sistema fiscal próprio. Eu acho que o problema do sistema fiscal próprio é um problema interessantíssimo, que devia ser, de facto, bastante introduzido na Madeira, embora acho que há coisas que têm que se pensar para além do próprio sistema fiscal.
porque o sistema fiscal tem muito a ver com as finanças públicas e, portanto, a ideia de que um sistema fiscal próprio poderia levar a finanças independentes, separadas do financiamento nacional, é dramático para a Madeira. É dramático para a Madeira, é incerto. Dramático por? Porque a Madeira depende muito também ainda do continente. Basta pensar na segurança social e basta pensar numa série de sectores. Portanto, esta ideia de que uma separação em termos fiscais... Nem depende disso. Não, é isso que eu estou a dizer. Portanto, muitas vezes, quando o que é que esta ideia do sistema... Porque nós temos... A Constituição concebeu as finanças públicas como finanças nacionais, em que quando houvesse dificuldade num lado, todos iam lá chegar. Portanto, tinha uma ideia de, digamos, de incorporação nacional. No dia em que a região tem um sistema fiscal próprio, isto pode querer significar, pelo menos para quem vai aprovar isto, que vai haver aqui finanças independentes, aquilo que se chama o federalismo financeiro. Este vai ter receitas próprias, vai-se governar e vai ter as suas despesas pagas pelas finanças deles, e os outros, cada um que lá se venha. Isto é mau para a Madeira. É pelo menos incerto. É pelo menos E em relação à questão inseguro. que, e em relação à questão que ele Agora, estava a dizer, que há a uma reunião coisa- com o Primeiro-Ministro, ao fim e ao cabo, não vai avançar com nada. Eu também acho que não vai avançar com nada e acho que vão repetir o regime tal qual como ele está. Não vai dar grande coisa. Agora, há aqui uma coisa também que o Miguel falou e que eu acho que é... Só que o Miguel, desculpe, Miguel Albuquerque de vez em quando fala na Holanda e fala nos impostos que as empresas... Mas é Sabe- cor- mas- sabe mas- o que está a falar. Pronto, e Miguel até há uma Albuquerque não coisa... sabe do que está falando? Olha, e até há uma coisa, Leonor, que vou lhe dizer. A lei das finanças regionais já permite estes contratos de desenvolvimento fiscal. Já permite que a região possa celebrar com as empresas contratos para fixar taxas de IRS e de IRC distintas. Isto é que tinha que começar por aqui. Vamos começar por desenvolver esta área. Se calhar é uma área, uma potencialidade, que já lá está na lei das finanças regionais. É uma potencialidade importantíssima para a Madeira, que nunca se fez. Acho que só há uma empresa que beneficia de uma coisa dessas aqui na Madeira. O Governo Regional está mal preparado nesta matéria, é isso? Pá, tem medo, sabe? Eu acho que o Governo Regional tem aqui uma coisa que no fundo é um medo da novidade. É um desconhecimento. Eu lembro-me de um secretário, não vou dizer quem, mas um secretário um dia me disse também, epá, esta é coisa do sistema fiscal próprio, e como é que eu vou me governar até lá? Com que receitas é que eu fico? Se isto de repente me deixam de mandar dinheiro de lá. Está a ver? Isto é um medo que leva aos senhores secretários, eu não digo todos, mas que eu senti isso, que é um obstáculo real à inovação nesta matéria. António Trindade. Quando há as referências à Holanda, quando há a Malta, quando há as referências a Chipre, temos de ter em conta, estamos a falar de referências a países. E há sistemas fiscais nacionais. O que a Madeira precisa é ter esse tratamento diferenciado, e o Ricardo Vieira referiu e muito bem das capacidades que o próprio governo tem de estabelecer contratos diferenciadores em relação a diferentes empresas. Só que isto representa tocar nas receitas próprias. E é aqui que o governo tem medo. É aqui que estas posições são normalmente apaziguadas e discutidas. Mas a ideia é ter mais receitas. Não, aqui é gerar mais receitas. Com menos receitas. E é aí que vem o receio. É aí que vem o medo. isso. Aliás, há um outro, e já discutimos isso aqui num programa recente, a necessidade de nós fazermos o levantamento do quanto é que representa o IVA cobrado aqui na Madeira. Nós estamos sempre a discutir, é os 2,35% do IVA nacional. E aqui o Miguel também tem de referir. Quando se está a abordar a realidade toda, são os 95% de um lado do IVA nacional e depois os 5% diluídos ou divididos entre as duas regiões. Mas não estamos a falar do IVA regional só, estamos a falar de todo o IVA. Agora, eu estou convencido que não só atualmente deve ter efetivamente maior receita em serviço. E estes são, eu julgo que todo este trabalho deve começar, toda esta abordagem deve começar por aqui. Sabermos efetivamente as nossas capacidades, quais são as nossas capacidades financeiras. Não é só as nossas capacidades financeiras, e as responsabilidades que o Estado deve ter perante a região. Porque no dia em que tivermos tudo formatado, inclusive tornar-se-á muito mais fácil a discussão de um próprio sistema fiscal e afastarmos, inclusive, os medos da falta de receita.
Porque se eu tiver bem definido qual é a responsabilidade, fora da própria relação financeira em si, mas o Estado tem responsabilidades perante uma região. Tem perante uma região da Madeira, como tem perante outras regiões do país. Portanto, este facto de vivemos num país de sistema unitário, com duas regiões, com duas micro-realidades regionais, é que gera toda esta deformação. Porque não sabemos, inclusivamente, discutir as nossas capacidades. Mas as nossas capacidades não são só financeiras, como também a exigência que temos que ter perante o Estado das suas Miguel responsabilidades. Sousa, há desconhecimento, não se avança por desconhecimento, não se avança por... E eu sei. Portanto, não há assim tão desconhecimento. Não. Quando eu fiz a lei, direito. quando eu fiz a lei, aquilo que a autoridade tributária dizia era de que se nós guardássemos o IVA produzido na Madeira, perdíamos 30 milhões de euros. Isto é que era o que estava. Na altura. Exatamente. Era atual, na Histórico, altura. histórico da altura. Na altura que tem 5 anos, não tem 40, tem 5 anos. Portanto, eram 30 milhões de euros. Ora, isto o que tem aqui é o dinheiro da Zona Franca, que é só nosso e que faz uma diferença incrível para os Açores. Os Açores não têm nenhum IVA produzido por Zona Franca nenhuma. Ou por Centro Internacional de Negócios, que eles não têm. Portanto, isto faz uma diferença bastante grande e que só na Zona Franca nós perdemos para aí 70 milhões de euros de IVA. Ora, Mas pelo comparado menos com essa alteração poderia ser feita, não é? Como? Pelo menos essa alteração do IVA poderia ser feita. Não, a gente tem que optar, porque está na lei das finanças regionais, portanto a gente tem que optar, é ficar com esta percentagem do todo nacional do IVA, portanto a captação do IVA, portanto todo o IVA nacional, ou cada círculo tributário fica com o que é seu. Ou seja, aquilo que nós cobrarmos aqui é nosso, o que cada um cobra é lá. Isto foi mudado porque o Carlos César veio com a treta, porque eles recebiam muito menos IVA do que a Madeira. Portanto, veio com aquela treta da captação. Porquê? Para os Açores aumentarem bastante. Os Açores aumentaram bastante, era um governo socialista, aumentaram, portanto, bastante e nós diminuímos. Só que nós não reclamámos. É que há aqui sempre uma história de que a gente não cobram. não cobra, obviamente. É muito Basicamente, importante. O nosso peso relativo em relação aos Açores é muito maior, porque tem a ver, por um lado, uma zona franca e, por outro lado, tem... Eu estou totalmente a favor do IVA próprio. Aquilo que é nosso é nosso, aquilo que não é nosso não é nosso. E isso nos-ia despertar até para outras iniciativas e para outras formas de aumentar a receita do IVA, nomeadamente no Centro Internacional de Negócios da Madeira. Se o Centro Internacional de Negócios da Madeira tivesse pujança, tivesse as 60, 70 mil empresas que as outras praças na Europa têm, só o valor do IVA ia ser 2 mil milhões de euros para aí. Ora, isso dava para pagar o orçamento todo da Madeira. Já estava resolvido. Para o sistema fiscal próprio, nós tem que haver aqui alguma justificação para a criação baseada nas nossas capacidades e não nas nossas incapacidades. Portanto, o Miguel Sousa, o sistema vai continuar morto. O sistema vai ficar, na pior das hipóteses também penso, vai ficar como está agora. Vale o que vale. É isto, foi isto que eu fiz, ainda por cima. Nós chegámos a ter 6 mil empresas. Nós agora temos só 2 mil e tal empresas, porque o governo do José Sócrates e o secretário de Estado dele liquidaram, foi no segundo regime para o terceiro, e aí levámos uma machadada, foi quando só do Banco Espírito Santo saíram 2.200 empresas para a Áustria. Exatamente, perdemos de 6 mil empresas, passámos para 2 mil. E nunca mais conseguimos aumentar, e nunca mais vamos aumentar. Aquela coisa de dizer que são 30, muitas são de substituição, muitas são de... Aquilo não vale nada porque o que conta é a receita fiscal, o número de empresas na conta. O que conta é a receita fiscal, mantém-se estagnada, pronto, é isso.
Uma receitazinha. Vamos aguardar esses desenvolvimentos, o que é que vai dar essa reunião com o Ministro das Finanças, mas em princípio não vai dar nada. Nem vai haver. Nem vai haver, tal como ainda não houve com o António Costa. Claro, nem mais nenhum. Ora bem, Estamos aqui ao princípio. Todo este tipo de relacionamento não se faz com reuniões com ministros. Este tema tem que ser assumido naturalmente pelo Presidente do Governo Regional com o Primeiro-Ministro. Estes são temas fundamentais que não podem ser deixados na diversão de mais reuniões. 1 minuto só para uma opinião sobre o que se passou no Brasil, sobre as eleições do Brasil. Ricardo Vieira. Olha, eu tenho muita dificuldade em optar por qualquer deles, mas não posso deixar de achar graça à satisfação da nossa esquerda com a reeleição do Lula. O Lula, se candidatasse em Portugal, não podia. É bom que as pessoas saibam que o Lula só não foi incriminado na segunda vez porque fez 70 anos. Porque há uma lei brasileira que diz que a prescrição dos crimes fica reduzida à metade quando se tem 70 anos. E o Lula conseguiu que um tribunal considerasse que o juiz de primeira instância era incompetente para que voltasse tudo ao ponto zero. Como interessante que os 70 anos já prescreveram os crimes. Ele que foi 3 vezes julgado pelas 3 instâncias como um cleptómano, um tipo que realmente corrupto. O José Sócrates não podia candidatar em Portugal. Não, José Sócrates não, porque há um artigo constitucional que nos proíbe isso. No Brasil, está a ver, as coisas são assim. Com isto não estou a querer dizer que o Bolsonaro seja um anjinho. Nem subscrevo muitas das asneiras do Bolsonaro. E, aliás, tenho pena que a direita hoje esteja muito reduzida a líderes tipo Bolsonaro. Mas que não me venham também... Mas o Isaltino Moraes pôde, Mas não me venham... Sim, o Isaltino, porque o Isaltino, entretanto, sabe... Mas também há, em Portugal, também há deficiências nessa matéria, é verdade. Agora, pôr aqui laudos e ossanas ao Lula, pelo amor de Deus. Dona Trindade, como vê o futuro do Brasil agora? Olha, Tem interesses no Brasil? Tenho e sou relativamente positivo em relação ao futuro do Brasil. Não sou só eu, como o mercado internacional, o mercado financeiro internacional, a própria evolução da moeda, mas eu estou sobretudo contente que o Bolsonaro não tenha ganho. Porque aqui eu julgo que a vitória ou os resultados destas eleições foram mais resultados do contra do que propriamente do pró. Ver o que o Lula vai fazer ao sistema de justiça. Convenhamos. O Lula vai fazer ao Eu julgo, Ricardo. Não tem em primeiro 1%. lugar, Não tem 1%. Claro, o Lula passou pelo que passou. Tem uma outra senioriedade. Às vezes não se aprende. Pode. Pelo contrário. Há espírito de avanço, há espírito de eu julgo que esta situação... Para a economia do Brasil será melhor Lula? É isso? Para a economia do Brasil será o melhor Lula. Porque os resultados do Bolsonaro foram efetivamente maus para o Brasil. Aliás, nós tivemos... Os indicadores do Brasil não são negativos. Não, você tem a moeda desde logo, tem a moeda desde... E o comportamento nestes 2 últimos anos, digamos, de uma liderança Bolsonaro, foram maus para o Brasil. Em primeiro lugar, desconsiderou aquilo que efetivamente o Lula fez de melhor. Aliás, houve aqui uma paz social no Brasil, porque o Lula consegue, digamos, subir um nível em termos socioeconómicos, uma faixa que era de miséria no Brasil. Vamos aguardar agora. Teve um número muito grande. Eu não queria acrescentar mais nada, concordo com o que está sendo dito. Com o que está sendo dito, há aqui 2 opiniões diferentes. Não, pelo que o Ricardo disse, concordo perfeitamente. O Lula é uma desilusão total, mas o Brasil aguenta tudo. O Brasil aguenta tudo, aguenta qualquer coisa, portanto, que lhe faça. O Lula é uma desilusão e o Bolsonaro? O Bolsonaro é muito diferente. Eu não vivo no Brasil, eu já não vou ao Brasil há uns anos, não tenho nada lá, não me interessa para nada deste mundo. A mim, aliás, fiquei triste pela forma como as televisões em Portugal fizeram campanha pelo Lula, para convencer os brasileiros que vivem em Portugal, que são as dezenas largas. António Costa também fez. Mas as portuguesas fizeram uma campanha pelo Lula, coisa indecente. Aliás, eu tive uns tempos sem ver televisão,
à conta dessa campanha. António Costa também do fez. Brasil. António Costa também António fez. Costa é político e está a fazer o seu negócio. Agora, os jornalistas, em princípio, não devem, portanto, fazer isso. A TVI foi uma vergonha aquilo. Mas pronto, é como eu digo, o Brasil aguenta tudo, o Brasil vai continuar, Isso é mais nunca vai melhorar, vai ser sempre a mesma porcaria, mas eles querem ser assim. Eles não querem outra coisa e para querem muito. Muito obrigado, meus amigos. Um bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado.